Fala peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Vamos dar uma olhada hoje em alguns comentários aqui no meu painel de controle a respeito de algumas dúvidas dos peregrinos aqui, ó. Fábio Salvador, cara, até curto a premissa do seu canal, obrigado. Mais os vídeos, forte abraço, Fábio. Mas os vídeos todos me parece que arranham a superfície sempre, sem na verdade adicionar real conhecimento a quem busca. Opa, talvez isso seja um comportamento deliberado, buscando preservar os segredos da ordem. Olha, a questão é a seguinte, primeira coisa, na verdade não, né? Se você parar, o ser humano parece que tem uma grande dificuldade de entender, né? Eu gosto sempre de seguir, eu tenho minhas colocações aí a fazer a respeito desses assuntos todos, né? Mas eu penso assim, tudo que é simples é divino, certo? Por que eu estou falando isso? Dizem que Pitágoras falava isso, né? Dizem que Pitágoras, né? Que nós de fato não temos nada escrito por Pitágoras, a única coisa que nós temos aí a respeito desse sábio da antiguidade é a questão dos versos de ouro de Pitágoras, né? Mas seria um axioma atribuído a ele, esse que eu falei, né? Tudo que é simples é divino. Por que eu estou falando isso, na verdade? Porque as coisas que eu falo aqui, elas são super objetivas, certo? Mas, porém, todavia, contudo, né? Você pode observar que existem camadas e camadas de entendimento, né? Que nem você falou, você está preservando o real conhecimento. Na verdade não, eu falo que o grande segredo da maçonaria, certo? Ele está imbuído na questão iniciática, que é intransmissível, certo? O pessoal que conhece aqui, pesquisa, que participa do canal, sabe, né? Que a maçonaria tem os seus rituais, lá são os livretinhos e tal, né? Que a gente vai seguindo, tem uma série de rituais, ritos escocês antigo e aceito, adoniramita, francês, York, enfim, e lá possuem também sinais, toques e palavras. Eu já falei 1 milhão de vezes aqui no canal, Fábio, que os grandes segredos da maçonaria, eles não se detêm, certo? Dentro das questões das palavras, ou dos sinais, ou dos graus que estão ali. A pegada é outra, é a questão da influência espiritual, e essa sim é intransmissível, você não consegue colocar em palavras. Eu já fiz vários exemplos aqui falando nisso, né? Me perdoe, mas eu não concordo com você aqui. A maçonaria, ela é, ao mesmo tempo que ela é muito simples e direta, ela é muito complexa, né? Porque ela faz com que o indivíduo, para entender todos esses aspectos que são abordados aqui, certo? Tenha uma capacidade de internacionalização, não, mas de internalização, opa, falhou, internalização, sabe, muito grande. Porque são conhecimentos, na verdade, que são muito objetivos, são claros, juntamente com a questão da origem da maçonaria, as questões que são ligadas, né, atribuídas ao estudo dos determinados graus, sabe? Ao mesmo tempo que eles são grandes e muitas vezes representam, como é que eu vou te dizer assim, os grandes segredos do cosmos, né, ou da natureza, certo? Eles são muito simples. Já falei aqui várias coisas, né, sobre o esquadro, sobre o compasso, sobre o malho, sobre o cinzel, sabe, que são símbolos atribuídos, né, que essa maçonaria contemporânea que nós tratamos aqui, certo? Ela acabou atribuindo, acabou trazendo, mas obviamente, né, tem que se aprofundar nos assuntos, né? Então não é um comportamento deliberado meu. Eu não estou querendo esconder nada. Eu sou muito claro, né? Para mim, que sou um estudioso, sou uma pessoa aprofundada, já conheci várias e várias linhas, participei de uma série de Supremos Conselhos, tenho últimos graus aí de uma série de ritos, certo? E vendo a outra parte da moeda, que é as questões que envolvem esses movimentos aí de contra-maçonaria, anti-maçônicos, esse tipo de coisa, certo? Você pode ver que aqui no canal a ideia é trazer transparência, né? Então falam tantas coisas, por exemplo, a maçonaria é uma religião satânica.
De religião, se você começar a acompanhar aqui o canal, você vai ver que não tem nada da maçonaria. Tem aqui os rituais, o que é liturgia, o que é ritualista, tem aqui no canal. Tem uma série de vídeos aí onde vão sendo explicados ponto a ponto. O que se faz na maçonaria, como que é um ritual. Ritual começa, meio e fim. Sabe qual que é o ápice do ritual? É a iniciação. Sabe, tem uma série de coisas que eu já detalhei aqui. Símbolos, as colunas por que o Salomão está ali, por que tem as colunas no templo, por que o pavimento é mosaico, por que o pavimento é mosaico, não, por que existe o pavimento mosaico, por que existe a balaustrada. Eu já falei de tudo que se possa imaginar, mas isso aí são todas também são questões materiais palpáveis, né? O que realmente interessa é justamente essa questão mais interna que a maçonaria lida, né? Eu até entendo aí teu ponto de vista, né? Mas tem que se aprofundar, né? Tem que se aprofundar. Não tocas em ritualística. Essa questão de ritualística, ela é uma questão complexa, né? Porque você vê o seguinte, você está dizendo que eu não falo dos ritos em si, certo? Eu conto a história, lá tem o Entenda a Maçonaria, por exemplo, né? Aproveitando, esqueci de dar meus recados hoje aí. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, já sabe, né? E fala da ritualística. A questão da ritualística é assim, por exemplo, você pega o rito escocês, é um rito que foi fundado lá nos Estados Unidos em 1801, lá no Supremo Conselho de Charleston, e ele acabou ganhando o mundo por uma série de até estratégias, vamos pôr assim, né, de expansão desse rito, certo? E aqui no Brasil, que nem, por exemplo, nós temos ele falando aqui das linhas tradicionais da maçonaria, né? Você tem 3 ritos diferentes, certo? Então existem peculiaridades. Nós temos, por exemplo, o rito adoniramita, que é tratado na Comab, ele é feito de uma determinada forma. No Grande Oriente do Brasil ele é feito de outra forma, certo? O que mais que nós temos diferenças aí? Muitas, sabe? Cada potência ela acaba adotando, na verdade, o modus operandi do rito. Então tem as suas peculiaridades, mas são coisas, vai segurar o bastão com a mão direita, essa aqui não segura o bastão, segura uma espada, sabe? Isso aqui é uma coisa que não vai agregar em nada aqui no canal. E não explora simbolismos. Sim, exploro. Eu falo sobre bastante simbolismo aqui no canal, né? Mas para mim fica faltando às vezes um aprofundamento. Pois mas é que eu falo uma coisa e tem que se aprofundar também, né, cara? A ideia é que as pessoas aqui não fiquem só de uma forma passiva, mas também busquem aprofundamento nas questões que são tocadas no canal. Mas caso tenha alguma dúvida, eu queria saber, pode entrar em contato, ou se já não tiver vídeo por aí, certo? Ou fazer uma pesquisa, como eu falar assim, uma pesquisa a parte da questão, vídeos privados abertos apenas para... tem a área de membros também, né? Se você tá aí, tem a área de membros. A gente procura trazer vídeos lá com mais conteúdo, assim, mais profundo, né? Na verdade também, porque o YouTube aqui já limita ali, nem comecei a falar, já são 8 minutos só. Tem tanta coisa que a gente não entende que gostaria de saber mais, e que tu pareces deter um conhecimento enorme de maçonaria. Obrigado, é muita gentileza sua. Mas pense no assunto aí, Fábio Salvador. Um forte abraço. Deise Luz, chamam o Capitão Gancho para abrir a cabala. Tá usando minha foto. Tô estudando vocês. Tá estudando nós, a maçonaria? Eu não uso tua foto não, filho. É uma foto de união aí de todo mundo. É como funciona a rede de auxílio. Pela linguagem está falando comigo. Sempre falo direcionado a uma pessoa, né? Mas pode ser que eu esteja falando com você. Pegou minhas fotos? Não peguei nenhuma. É outra foto que devemos ser agradecidos à maçonaria. Eu entendo tudo que você fala. Ainda bem, que bom, né? Toda a linguagem subliminar espiritual. Estou estudando vocês de novo e continuo estudando. Luiz, quem dera tivesse Edna Araújo, tivesse toda essa didática quando eu era adolescente, apesar do super apoio e informação do meu pai na época. Eu sofria muito com os colegas que achavam que o meu pai bebia sangue das crianças, e por aí vai. Até respondi a Edna. Forte abraço, Edna. A Edna, então, é nossa sobrinha, o pai dela era irmão, então ela é nossa sobrinha. Obrigado aí pela colaboração. Não é fácil, né? Antigamente tinha muito dessas questões aí. Bebe o sangue de criança, coisa do tipo, né?
Quais as cidades do Ceará tem templo maçom? Não sei. O que é maçom? É maçom? Tem que dar uma olhada nos sites aí das potências oficiais. Humberto Santana, fala mestre, minha humilde opinião, o objetivo da maçonaria é tornarmos pessoas melhores e a edificação do homem em todos os aspectos. Temos que atingir a luz e chegar o mais próximo da perfeição divina, uma verdadeira evolução pessoal que nunca tem fim, e o conhecimento é caríssimo e requer muita dedicação e esforço. Por isso nosso conhecimento não pode ser passado. Não dê pérolas aos porcos. Obrigado aí, Humberto Santana, aí pela colaboração aqui, né? Do que adianta estudar tanto sobre maçonaria, ler livros, assistir seus vídeos e nunca conseguir ser macon? Olha, adianta muita coisa, né? Se você continuar, que nem foi a dúvida lá do Fábio, né? Porque se você acompanha aqui no canal, você vai perceber que a maçonaria é muito mais ampla do que as pessoas possam imaginar, né? Claro, ela é uma sociedade secreta não, é sociedade discreta, né? Como eu sempre falo aqui, né? Os templos têm CNPJ, estão aí, você conhece os templos maçônicos, deve ter na sua cidade, né? O que adianta? Adianta conhecer, né? Senão não existiriam livros de maçonaria desde 1730, né? E centenas de milhares de livros aí que falam a respeito desse assunto, como também dentro lá do meu curso Entenda a Maçonaria tem eu coloquei como um bônus lá um workshop sobre maçonaria que eu fiz uns anos atrás aí, que eu conto a história lá de estudiosos, né, como tem lá na Europa, que estudam o fator, né, que nem eu falo que o movimento, o tema maçonaria, eles estudam as potências, o desenvolvimento dessa sociedade. Então, sobre o aspecto do estudo da antropologia, né, da evolução dessa sociedade, e qual é a proposta, né, que justamente é uma escola iniciática que tem por proposta ampliar a capacidade, a consciência, melhor falando, né, dos seres, e isso daí é feito de uma forma muito interessante, né, porque daí o cidadão que entra nessa sociedade, ele se vê obrigado, assim, entre aspas, né, mas é uma é uma sociedade de liberdade de pensamento, mas ele se vê obrigado a evoluir se estiver ali dentro, né, e isso daí é uma questão muito bacana, né, o ser humano buscar aperfeiçoar-se, ir para frente, evoluir, e daí, você lá dentro da maçonaria você vai ter os mais variados aspectos, né, do estudo, do convívio, de você acompanhar o que as pessoas estão fazendo, desempenhando cargos, como é que funciona a mecânica, assim, a questão administrativa, como que funciona a administração de uma loja. Então é muito agregador fazer parte da maçonaria. Eu recomendo, né, e nunca conseguir ser maçom. Aí é uma questão que é o seguinte, né, tem vídeos que eu falo aqui, hoje. Nós temos essa questão do Grande Oriente do Brasil, por exemplo, né, que aqui no Brasil e outras potências estão seguindo. Você entra lá no site do gob.org.br, tem um cadastro lá para um formulário de intenção, certo? Que a ideia é que esse formulário seja encaminhado para uma loja mais próxima do endereço que você vai colocar lá, que você vai ter que fazer um cadastro, né? Então é um site quente, né? Não fique zanzando aí na internet que tá cheio de pilantra aí, cuidado. Mas o mais, talvez a atitude que seja mais acertada nessa questão de querer entrar é conversar, tentar identificar aí no seu círculo de amizades alguém que é maçom. O cara usa um anel, o cara tem um adesivo no carro, o cara fala que é maçom. Então, conversar com essa pessoa, externar a sua vontade de entrar, sabe? As coisas são muito mais simples do que as pessoas pensam, né? Que nem aquelas... Desculpa, Fábio, falar de você de novo aqui, mas é que, assim, não tô falando, tô falando da tua pergunta, não especificamente de você, nada contra, muito obrigado, inclusive, né? Mas as pessoas, às vezes, elas parece que querem deixar a coisa muito mais complicada do que ela é de fato, sabe? As coisas são mais simples, como eu falei, as coisas, quanto mais divino, sabe, o mais simples, né? Você veja a questão do religar, né?
o que nós temos hoje, né? O religar por si é a questão de você ligar-se com o Criador. Claro, isso é uma concepção sua, né? Você pode ter sido criado em determinadas correntes religiosas que vão enxergar a divindade das mais variadas formas, como existe no mundo inteiro, né? Eu falo de uma forma muito ampla aqui, certo? Mas é uma coisa individual, é aquele momento. Qual que é o ápice dessa questão? É quando você, o seu íntimo, né? Você consegue se introspectar, né? Agora acertei a palavra. Você consegue se introspectar e dessa introspecção você consegue alcançar quase que uma espécie de uma intuição, vamos supor desse jeito, sabe, o aspecto espiritual mais elevado, sabe, você vivenciar a sua religião, a sua relação, né, que o religar é também isso, é a sua relação com a divindade. Então, pô, isso é uma coisa linda se a pessoa consegue fazer, né, certo? Mas também, ó, você veja, é uma ligação direta que eu coloquei aqui, né, uma ligação direta, você com a divindade, você lá na tua casa, onde você quer que esteja, né, e você faz esse momento assim, né, pô, você vai ver que se você começar a fazer esse exercício, que vamos pôr assim, que seria uma espécie de um exercício espiritual para alcançar uma determinada espiritualidade, você vai ver como a tua vida vai tomar outro rumo, sabe? Você vai ficar muito mais paciente, calmo, não que isso tenha a ver com espiritualidade, né? É que esse momento acaba ajudando, mas se você conseguir alcançar, isso não é fácil, um aspecto espiritual mais elevado, você vai ver como a sua vida muda, sabe? Você vai sentir o toque do divino na sua mente, na sua vida, vai sentir o toque divino na sua vida e você vai ver como ela muda, sabe? E é uma coisa extremamente simples, não é fácil, só que é simples. Aí que eu quero que o pessoal entenda, né? As coisas não são complicadas, elas são simples, mas, porém, não são fáceis, certo? Então, tenha isso em mente, né? Que nem eu falei, ó, outra questão, eu dou os toques para as pessoas também, né? Eu sou um provocador, a minha ideia também é provocar, né? Tem muita gente que entende o que eu estou falando, aceita a provocação, só que a provocação não é uma provocação ofensiva, é uma provocação no bom sentido para que as pessoas também que têm interesse em conhecer esse universo amplo do que é a maçonaria, também tenham a capacidade, mesmo não sendo, como é o seu caso, por acaso, né? Como é seu caso por acaso, com perdão da redundância, né? Tem uma ideia mais ampla, né, do que é a maçonaria, entendeu? Então é isso. Meu amigo, qual a diferença da maçonaria para a Rosa Cruz? E se me permite outra pergunta, a Rosa Cruz faz trabalho de cura e doença? Olha, eu não faço parte de instituições Rosa Cruzes fora da maçonaria, certo? Eu já falei em alguns vídeos aí que eu já participei de uma porrada de ordens aí, de uma série de ordens, já estudei o que vocês possam imaginar na vida, entendeu? Me resguardo hoje a ficar com a maçonaria, certo? Porque de todas essas aí eu achei a mais sensata, sabe? Com um objetivo essencial, na sua essência, no seu cerne, com mais pureza, com mais, como porei assim, com mais, mais verdadeiro, entendeu? Sabe? Mas não é fácil. E porque também, né, que Rosa Cruz está falando aí, existem centenas de linhas Rosa Cruzes, certo? Se fizer um apanhado aí pela história desse movimento Rosa Cruz, que se iniciou muito lá para trás, né, como a gente fala, né, lá no ano, um movimento que começou mais ou menos em 1614, lá com os manuscritos da Fama Fraternitatis, 1615 Confessio Fraternitatis e as Bodas Alquímicas de Christian Hausen-Krauss em 1616, e você conseguir interpretar a questão que o povo da Alemanha estava vivenciando, né, certo, naquele momento, e conseguir interpretar o que eles queriam dizer de fato com esses manuscritos, e depois você vai observar o desenrolar da história da humanidade, você vai observar que surgiram uma série de linhas que se proclamam, né, ou que buscam essa alcunha, vamos por assim, dessa questão do rosacrucianismo. Então, se faz trabalho de cura de doença, eu não sei, cara, que linha você está falando, certo? Tem que ver aí. Existem, que nem eu falo, Rosa Cruz é a mesma coisa que você falar, por exemplo, só para você entender, o pessoal acho que não sabe isso daí, né? Você pega assim, ó, vamos falar do cristianismo, vamos falar das linhas do cristianismo. Daí você vai observar que existe a linha católica e a linha protestante. Da linha protestante nós temos N galhos assim que vão, né,
as mais variadas formas, Igreja do Universal do Reino de Deus, batistas, presbiterianos, Evangelho Quadrangular, enfim, tem uma série de correntes, inumeráveis praticamente, né? Igreja Católica, você tem Igreja Católica Romana, Igreja Católica Brasileira, Igreja Católica Liberal, Igrejas Ortodoxas, perdão, Igrejas Ortodoxas, o que mais? Enfim, é outra corrente, né, que existem, eu já falei aqui no canal também, que existem mais, hoje, mais ou menos catalogadas aí, já há um tempo, isso está defasado já, que eu falei, mas nós temos em torno de 200 correntes católicas, ou seja, com padre lá, a mesma configuração que você vê na Igreja Católica Romana, existem 200 igrejas com aquele desenho mais ou menos, com suas peculiaridades, né? Umas latinas, outras anglicanas, outras, enfim, ortodoxas gregas, ucranianas, enfim, russas, o que mais você possa imaginar. Bom, olha aqui, ó que legal. Falando nisso, no vídeo do Edir Macedo 244, ó, Rafael Campos, obrigado aqui pela colaboração. Maçonaria branca, essa aí nem sei, garoto propaganda, tá aí para tentar disfarçar a seita satânica da maçonaria e dos Illuminates. Obrigado, Rafael. Porra, eu tava com uma saudade dos haters, sabia? Contratar um artista para fazer o meio de campo e ficar ofendendo as pessoas, chamando de burras, imbecis, normal, típico de pessoas que quer dizer superior às outras. Chega a ser engraçado os ocultistas tentando entrar na mente das pessoas e que vocês estão guardando no juízo final. Fica em paz, nada ficará em oculto que não e daí ele não acabou de Ó, muito obrigado, Rafael. Fazia tempo que não aparecia um hater aqui. Se você quiser aprofundar também, né, tem um playlist ali que eu falo a respeito dos Illuminates, né? E também tem uma série de vídeos ali são conceituais a respeito dessa questão da maçonaria e do satanismo. Mas de fato eu fico muito agradecido por você ter disponibilizado o seu tempo aqui. Pô, eu não sou garoto propaganda, né? Eu sou garoto propaganda das minhas coisas aqui, né? Do curso Entenda a Maçonaria, do curso Maçonaria através dos séculos, dos livros Ensaios Essenciais da Maçonaria, também dos livros dos Illuminati também que eu escrevi, que é muito bacana, que você deve ler para você entender todas essas questões, né? Pra você ver que não tem nada a ver maçonaria, que você pôs de maçonaria e dos Illuminati não tem nada a ver uma coisa com a outra, e também os Cavaleiros Templários de AZ, entre outras coisas que eu faço por aí. Esses aí são os mais linkados aqui a temática do canal, a temática da maçonaria. Mas eu agradeço de toda forma aí, Rafael, por você ter contribuído aqui. Muito obrigado, tornou o vídeo muito mais feliz, né? Bom, gente, o vídeo está um pouquinho comprido, né? Então foi um tira-dúvidas, um bate-pronto aí que eu decidi fazer hoje aí, para o pessoal ficar antenado aí nas coisas que de repente são tratadas aqui nos comentários e muitas vezes passam despercebidos, né? Então aqui eu estou no meu painel de controle, então tem uma série de uma série de vídeos, né, que são colocados aqui, ele vai aparecendo nos comentários para mim ficar mais fácil para avaliar desse jeito. Então muito obrigado aí se você assistiu o vídeo até aqui, até meu próximo vídeo, um fortíssimo e grande abraço!